Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio. Bom dia. Nós vamos apresentar esse trabalho e eu digo a vocês o seguinte, falar sobre Joana de Cusa, falar sobre Juana Inês, falar sobre solo Joana Angélica, é muita coisa. Então, vai ser gotinhas homeopáticas. Tem algumas coisas que eu não vou falar, até para que possamos pesquisar. Mas antes, porém, porque esse estudo de Joana de Cusa está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que é espetacular. Se até agora o que ouvimos, quando o Ricardo trouxe sobre Maria de Nazaré, a Rose, Maria de Magdala, a gente vai entender até porque nos evangelhos Maria de Nazaré aparece só 27 vezes, que é citado, porque a gente vai entender qual era o papel das mulheres e qual é o papel de nós mulheres, neste planeta em que nós estamos. Tá? Então, mas antes, porém, a gente vai ouvir uma canção que eu acredito que todas nós conhecemos. Vamos cantá-la. É como se estivéssemos e estamos num jardim. Naquele jardim, quem sabe, entrando pela Galileia, em Cafarnaum. Imaginem aonde gostaríamos de estar, mas imagine, primeiramente, com quem gostaríamos de estar neste momento. Acredito que talvez seja uma pessoa em comum a todos nós. Se quiseres sentir, podemos cantar. Escuta, meu irmão, faze silêncio e se espera que volte a primavera na força da oração. Transforma meu soluço em riso de esperança, uma manhã que vem.
toca o coração, né? Nossa, essa música, por algum motivo, ela me toca muito, muito lá dentro mesmo, porque ela tem aqui na sua letra, quando ela diz aqui assim: se queres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança agora mais além. Transforma teu soluço em riso de esperança. Nós assistimos até esse momento, né, falando de Maria de Nazaré, falando de Maria de Magdala, mulheres que transformaram o soluço em riso, porque vimos Maria de Nazaré naquele momento difícil ao ver o seu filho crucificado. Vimos Maria de Magdala saindo, como foi dito, do lodo à luz. E quem são essas mulheres? Quem são estas mulheres que a gente vê, né? Que a gente tem contato? Esse pensamento, essa reflexão, eu quero iniciar com ela. Ela diz assim: não se pode convencer o outro a mudar. Cada um de nós guarda um portão que somente pode ser aberto por dentro. Mary Ferguson foi uma escritora dos Estados Unidos. E é verdade. E todos esses personagens, né, que estão na nossa história vêm nos falar sobre isso. Mas teve um momento no qual Ricardo falou, né, citou que Maria é citada também, né, no Evangelho apenas 27 vezes. Por que será que as mulheres não são tão citadas no Evangelho? Vamos ver algumas que são citadas. Outras a gente vai ver só assim, como referência. Mas vamos lá. A história de Joana de Cusa, porque a gente vai falar da Joana de Ângeles, das reencarnações dela, tá? Como Joana de Cusa, como Juana Inês de la Cruz. Antes, não foi como confirmado, e é Divaldo que coloca numa entrevista, que quando ele vai citar as várias reencarnações de Joana de Ângeles, ele não diz que ela é Clara de Assis. Então, embora alguns coloquem que é Clara de Assis. Então, não tem nada confirmado em relação a isso. Diz sim, ela viveu na época de Francisco de Assis. Mas, e segundo que Divaldo coloca também, o filho que morre com Cusa, né, seria alguém muito ligado, tanto ao coração de Joana quanto de Divaldo. Numa outra palestra, que agora não me recordo quem é, mas acredito que não foi Divaldo, segundo esse palestrante, o filho seria o tio Nilson, o irmão dele. Mas nada a ser confirmado, e é sempre bom a gente colocar isso daí. Evidentemente, quem sabe, acreditamos pela estrada desse espírito, por que não, sim, ter vivido a época de Francisco de Assis, tá? Mas onde é que a gente vê referências no caso de Joana de Cusa? A gente vai ver referência em Lucas 8 e vamos ver também em Lucas 24. Em Lucas 8 está dizendo o seguinte: depois disso, Jesus andava por cidades e povoados. Eu estou na frente de vocês? Não? Andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Magdala, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana, que não tem muita informação sobre ela, tá? E várias outras que o serviam com seus bens.
Ao longo dos séculos, em muitos lugares, as mulheres foram tratadas como objetos e estiveram à margem da sociedade. As mulheres ainda são, em algumas culturas, consideradas seres inferiores e, por isso, são discriminadas. Na cultura oriental, a qual pertenceu Jesus de Nazaré, era assim também, que se enxergava as mulheres. E isso a gente sabe e, infelizmente, em alguns países ainda há essa questão referente às mulheres de serem tratadas como objetos. Nós sabemos disso, que com o tempo isso vai mudar, claro, antes era muito pior. Mas agora o que é engraçado, que eu fui dormir ontem pensando, eu falei assim, no Antigo Testamento, não vou entrar no Antigo Testamento, não conheço a fundo não, mas uma coisa que eu tenho ouvido muito, como espíritas, que gostamos de estudar e precisamos estudar, é importante conhecer o Antigo Testamento, Novo Testamento e, olha, várias obras. É importante. E hoje, né, quando a gente vê os estudos do Evangelho, quando a gente vê tanto o Haroldo Dutra e tantos outros companheiros estudando o Evangelho, fazendo referência ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, a gente para e pensa assim, opa, então não é só para os nossos irmãos evangélicos que tem que estudar. Temos que estudar. Então, e exatamente a gente vai observar, como eu estava falando, quando eu falei assim, engraçado, no Antigo Testamento fala sobre Ruth, né? Lembra o nome de mulheres? Fala sobre Ruth, Esther, Sara. E aí a gente vai no Novo Testamento, algumas mulheres, mas algumas referências. Eu falei, mas o que será? Eu fui dormir pensando nisso, né? Falei, puxa, eu podia ser uma estudante melhor, né? Porque eu ia saber. Aí de manhã eu vou lá no Google, rapidinho, falei, vou ver, aí tem referência, e diz o seguinte, que a última mensagem, vamos dizer assim, que seria de Malaquias, no Antigo Testamento, até Mateus, houve vamos dizer, um intervalo intertestamentário, né, interbíblico, de quase 400 anos. Algumas vieram nesse período, alguns evangelhos apócrifos, mas aí entra, porque hoje, o que é interessante hoje, eu até trouxe um livro que está ali, é Jesus na visão do Oriente Médio, é um pesquisador. Então, eles hoje fazem estudos dessas passagens, dos versículos, e vai colocando que a gente fica assim, embevecido. E né, porque lá na parte primitiva, eu me lembro uma palestra que o Eduardo fez na nossa casa uma vez, falando sobre a questão matriarcal. Na parte lá do primitivo, a mulher e o homem, eles viviam juntos. Agricultura, caça, estava ali em harmonia. Segundo os pesquisadores, isso é segundo os pesquisadores, na hora que foi introduzido o arado, a coisa começou a mudar. A arado, ela devia ser muito pesada, então, ó, eu vou para o arado, então você vai lá, vai para lá. Não posso nem falar que era tanque, porque tinha tanque, né? Mas era mais difícil. E aí começa a ter essa divisão. E aí começa a ter a separação. E aí começa a mulher a ser tratada exatamente como esse objeto. E olha, pulando, né, porque eu vou ter que diminuir um pouquinho, a Idade Média foi terrível para a mulher. Por quê? Segundo, né, na pesquisa que eu fiz, diz assim, na Idade Média havia uma grande preocupação com relação ao prazer, principalmente o prazer da carne, e numa época de forte religiosidade, quem acabava levando a culpa era a mulher, né? Para se ter uma ideia da baixa valorização do sexo feminino, vale recordar uma frase, me perdoem, mas vou ter que falar essa frase, de Arnaud Louffre. Eu até perguntei, até fui procurar, falei, se ele falou isso, eu quero saber quem é ele. Nem tem, né? Mas acredito que seja um clérigo. Ele diz assim, a alma de uma mulher e a alma de uma porca são quase o mesmo, ou seja, não valem grande coisa. Gente, eu falei assim, elas vão me matar, mas eu falei, vão me matar.
levar, mas eu vou levar isso daí. Porque na Idade Média, a maioria das ideias e dos conceitos era elaborado pelos eclesiásticos. E aí a coisa pega. Porque o que eles achavam? Aí aqui continua, vamos lá. Culpada pelo pecado original, esses maravilhosos seres demoníacos eram a própria personificação do mal. Quem? As mulheres, né? Como a maioria das ideias e dos conceitos era elaborada pelos eclesiásticos, os valores atribuídos às mulheres oscilavam entre a santidade da Virgem contrapondo com os pecados de Magdala. Aí eram as mulheres, né? Então nós vamos lá. São poucas as referências à presença da mulher nos tempos de Jesus. Algumas sequer têm o próprio nome citado, a gente vai ver. Sociedade era extremamente machista, por isso que Magdala foi melhor realmente ela seguir os jansenianos, porque se com Jesus ela já sentia dificuldade de espaço, imagine sem ele ali advogando, né, a causa dela. A mulher é relegada a um plano inferior. As poucas passagens onde a mulher aparece permitem que sejam identificadas pela situação em que se deu o encontro com Jesus. Aqui, mulheres conhecidas: Maria, mãe de Jesus, Lídia, Salomé, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Lóide, Eunice, tá? Algumas mulheres eram identificadas, mas outras eram anônimas, outras eram a mulher hemorroíça, não tem nome, né? A mulher samaritana, que até então dizem que praticamente foi como a primeira discípula, porque ela tem um encontro com Jesus e o diálogo é belíssimo. Por isso que a gente sabe, quando a gente faz esse... até eu estava conversando com a companheira, com a Lama, quando esse encontro das mulheres, estamos no quarto encontro, seria e vai ser, eu sei que um dia vai acontecer isso, de todas nós mulheres, e graças a Deus muitos homens que estão aqui também, de nós observarmos e percebermos a beleza que é esse encontro, se nós quisermos fazê-lo assim. Porque tem muita coisa, tem muita informação, e a gente observa, por exemplo, a mulher samaritana. Vamos ver aqui outra. A adúltera, quem era? Não, era a adúltera, não tinha um nome, né? Viúva de Naim. E até me lembrei quando eu vi Viúva de Naim, que eu assisti uma série chamada Downton Abbey. E é muito engraçado que vamos dizer, a que seria a matriarca, quando ela apresentava, vamos dizer, a senhora viúva Vivian. Né? Não tinha, e até aquela época, a gente, se for na história, a gente vai ver, naquela época, ter filhas mulheres era complicado, né? Tinha filha mulher, ou era para casar, ou preparava ela para casar para ter um dote bem bacana, né? Ou quando não, por exemplo, fortuna não se passava para as mulheres. Tinha que ter, eu até me lembro quando assisti essa série, eu achei engraçado, era o primo, não sei de onde, que ia herdar a fortuna do pai, porque ele tinha 4 filhas. Quer dizer, mulher não tinha jeito, né? Viúva de Naim, a filha de Jairo, até a criança, a filha de Jairo, não é denominado, né? A mulher cananeia, ou mulher de Tiro e Sidom, né? A sogra de Pedro, não escapou nem Pedro, nem a sogra teve um nome ali, né, para sair, para a gente saber quem era, o nome da sogra de Pedro, né, não tinha, porque realmente, naquela época, era isso que acontecia, né, era uma sociedade machista. Aquilo que eu falei anteriormente, quando ele falou que ela aparece 27 vezes, é Maria de Nazaré, né, só. Outras, no caso de Joana de Cusa, em Lucas. Lucas era o que trouxe mais, né? Que Jesus, graças a Deus que tem esse ser que, como alguns falam, foi o primeiro defensor mesmo das mulheres, né? De todas nós, pela beleza, pelos diálogos. Aquilo que eu estava falando antes, quando eu falei em relação ao encontro, é porque com certeza nós vamos ter muitos outros encontros com tantos temas tão maravilhosos quanto
a gente está tendo até agora. Porque é de uma beleza, é de uma profundidade a história das mulheres no Evangelho, a história das mulheres junto a Jesus. Então, quem são essas mulheres? As anônimas, né? A viúva de Naim, cada um, que Jesus devolve a vida ao seu filho, a adúltera, que Jesus foi o único que não a condenou, a hemorroíça, né? Que Jesus curou a hemorragia, a Tiro e Sidom, ou Cananeia, roubou a Jesus as migalhas, a filha de Jairo, a sogra de Pedro. Mas nós vamos falar agora da Joana de Cusa, tá? Isso aqui não, eu já falei, tá? Que muitas mulheres passaram a seguir, né? Como diz lá em Lucas, elas ajudavam com os bens. E algumas mulheres ajudavam tanto a Jesus quanto aos apóstolos que lá estavam, auxiliando com os bens que elas tinham. Mas algumas dessas mulheres, elas faziam isso, mas sem abandonar os próprios compromissos familiares, sofrendo em silêncio a incompreensão alheia e as humilhações que estavam sujeitas. Então elas tiveram grande importância, né? Os homens daqueles tempos consideravam aquelas mulheres como perturbadas ou loucas, que não era questão de mediunidade, tá? Os evangelhos dizem que Jesus expulsou o espírito maligno de muitas delas, oferecendo ao mesmo tempo o caminho libertador pela prática constante do amor ao próximo, da confiança em Deus. Porque é muito interessante, se nós formos ver a época da Inquisição, 80 e pouco por cento das mulheres eram que iam para onde? Para a fogueira. A mulher, sei lá, sonhou ou então previu alguma coisa e ia para a fogueira. Né? Eram bruxas, né? E eu falo mesmo, eu me vejo muitas vezes, eu sempre converso com companheiros, com amigos, eu falo assim, interessante, eu não consigo ver, eu acredito que eu tenha passado pela igreja, mas não vou nem falar como, mas passei pela igreja, mas como bruxa eu tenho certeza, porque olha, vai gostar né? Aí de fazer aquele negócio de mágica, de não sei o quê. Sempre fui chegado nisso, sempre gostei. Na igreja, de botar hábito, eu não sei não. Só se era para hóstia, porque como eu gostava de comer uma hóstia, só ia para isso. Né? Me lembro uma vez que indo na igreja, o padre, eu adorava a hóstia. Aí o padre, não, porque acho que o negócio é esse, né? Tem que se confessar, alguma coisa assim. Aí eu comecei a ficar com sentimento de culpa. Eu falei, caramba, eu venho comer hóstia aqui e não me confesso. Então, tinha que mudar. Aí eu mudei mesmo, né? Então, essas algumas reencarnações de Joana de Ângeles. Joana de Cusa, aos tempos de Jesus, nome desconhecido na Itália, quando ela esteve na Itália com Francisco de Assis. Sor Juan Inês de la Cruz, México, século XVII, Joana Angélica de Jesus, Brasil, século XIX. Mas, Joana de Cusa, eu recomendo, quem tiver, leia esse texto de Joana de Cusa, ele é belíssimo, que está em Boa Nova. Porque Humberto de Campos, ele traz uma leveza, né? Com uma beleza que a gente entra na história através do texto e parece que a gente está ali sentadinho ou então está caminhando lado a lado com Jesus, lado a lado com aqueles apóstolos, lado a lado com aquelas mulheres. Ele começa assim, porque quem era Joana de Cusa? Né? Joana de Cusa tratava-se de consorte, esposa de Cusa, intendente de Antipas. Joana possuía verdadeira fé, contudo, não conseguia forrar-se as amarguras domésticas, porque seu companheiro de luta não aceitava as claridades do Evangelho. Será que algumas de nós já não vivemos isso, ou já conhecemos companheiros que vivem ou viveram isso? Né? Que às vezes ela está dedicada a uma ação, ela está dedicada a transformar-se e vai para o centro, chega em casa, ai, meu marido foi assim, tal. Ele nem aí. Aí ou um filho, a gente fala, puxa, o Fábio podia estar sentado lá atrás, né? Mas o Fábio não está.
Quem tem que dar sou eu, né? Então, ela estava sofrendo, porque ela tinha ouvido falar de Jesus, ela já estava acompanhando, e ela tinha um companheiro que ele, às vezes, estava lá, como se diz aqui, o esposo não tolerava a doutrina do mestre, alto funcionário de Herodes, porque, né, ele era alto funcionário, então ele não ia se envolver mesmo, né? Então tinha horas que ele estava no templo e tinha hora que ele não estava no templo, era de acordo, né? Vou ter uma vantagem lá e vou para o templo. Não vou ter, eu vou lá e sacrifico o bezerro, alguma coisa assim. E aquilo ali era um sofrimento para ela, né? E ela vai ponderar, né? Vai ponderar com Jesus e fala, poxa, Senhor, será que ele não poderia vir, comparecer? Será que ele não pode mudar? Será que ele não pode aceitar aquilo que eu estou seguindo? Será que é diferente de nós? Que às vezes a gente pensa assim, né? Um familiar nosso muito chegado, a gente fala assim, mas eu estou tão bem lá, será que o fulano não podia estar também? E Jesus diz, Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Jesus estava dizendo, Joana, não é ir para o templo. A mudança é íntima. Por isso eu botei até aquele pensamento. É mudar por dentro. Né? E a gente vai até entender quando ele diz mais à frente aqui. Ela fala, aí ele continua. Agradece ao Pai haver te julgado digna de bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Vamos dar uma paradinha. Porque nós, né, se hoje muitas vezes nós nos equivocamos, e nós vimos quando foi trazido em relação a Maria de Magdala, todos nós vamos nos transformar. Todos nós, independentes. Até aquele que está lá, vamos dizer, na parte de cima, cometendo tantos equívocos. Todos nós, queiramos ou não, podemos ter essa transformação de forma mais, né, constante, mais ligeira, ou aquela transformação do qual eu falo assim, deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Só que vai chegar um momento em que não vai ter a próxima. Ou vai, ou vai. E a gente sabe disso. Mas aí pode pensar assim, mas e meu livre-arbítrio? Tudo bem, alguma coisa às vezes é bem relativo, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio? Temos sim. Mas tem momentos em que o amor de Deus vai falar tão mais alto que eu vou parar e vou pensar, puxa, esse era o momento. E é isso que Jesus desacusa. Se ele não te compreende, né, vai te compreender um dia. É leviano e indiferente? Ama-o a si mesmo. Quando eu estava lendo isso, eu falei, meu Deus, mas e aí? Como é que faz? A gente olha, às vezes, aquela pessoa que, sabe, e você fala, e fala, e fala, e não muda nada, e ele vem e diz assim, ama-o a si mesmo. Mas ele pensa algumas coisas, ele ama-o a si mesmo. Né? Continua. Não te... Aí, aqui é essa frase que ele coloca, que faz a gente pensar. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Então, já entendi. Né? Não estamos ligados a quem precisamos estar ligados se não houver uma razão justa. Eu posso até pensar assim, então eu sou a alma dele, sou o anjo. Não. Está aprendendo.
E que bom que estamos tendo essa oportunidade. Aí continua, servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Servindo com amorosa dedicação. E a gente para e pensa, como eu posso servir com amorosa dedicação a quem não me compreende? A quem, vamos dizer, que muitas vezes a gente fala assim, a quem não pensa como eu estou pensando, né? Por quê? Porque algumas vezes a gente quer impor. Não, eu só queria que ele fosse. Não, você quer impor. Se ele não quer, não é o momento dele. Temos que aceitar, temos que entender. E temos que realmente, como Jesus pede a Joana de Cusa, veja só, eu ia chamando de Cusa, para fazer referência à mulher. Olha, né? Olha como é que a gente falha, né? Se no Evangelho tinha a viúva de Naim, eu já estava aqui falando Cusa, fazendo referência à mulher, e não falando o quê? Joana de Cusa. Viu? Bem, aí ele continua aqui. Fala-nos de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Eu fico tentando imaginar esse diálogo de Joana de Cusa com Jesus. Ela esperando ouvir tudo aquilo, e ele fala, não, minha irmã, realmente, você é uma mulher digna, que ela era, de caráter, é fiel servidora, você tem toda a razão. Ele fala o tempo todo o quê? Ama-o, compreende, né? E diz assim, e ele continua dizendo, os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Eu achei de uma beleza quando ele diz assim, não podemos colher uvas do abrolho, mas a gente pode amanhar, né? Preparar essa terra, amanhar o solo, né? Cuidar dessa terra, cuidar daquele coração, entender aquele companheiro ou companheira que ainda não conseguem ver. Como nós, em algum momento, não conseguimos enxergar também. E é isso que Jesus, né, nesse diálogo que ele está tendo com Joana de Cusa. Joana deixa entrever, ela fica maravilhada quando ela escuta aquilo, porque ela amava o marido. Era o marido dela, era a casa dela. Então ela sofria por isso. Ela tinha um amor muito grande por ele. Mas ela diz assim, né? Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Ninguém muda ninguém. Nós vamos abrir, nós vamos mudar, mas a chave, né, a maçaneta, o que for, está dentro do nosso coração. E é o que ela coloca para Jesus, porque ela queria, né, ajudar, entre aspas, na reforma do outro. Nós sabemos e ouvimos sempre que nós temos que começar a fazer a reforma em nós. Porque se a gente não se modifica, se a gente não se transforma, se a gente não tem um bom combate diário, como eu vou conseguir mudar o outro? Não vou. Jesus não mudou nenhum de nós. Ele espera que cada um de nós faça o quê? Se transforme. Agora ele está ali, ele está próximo, ele nos ajuda. É pelo exemplo e que a gente vê dentro dos evangelhos, né, e dentro do nosso evangelho segundo o Espiritismo, o que os Espíritos colocam será sempre pelo exemplo, né, pela força, pela coragem, pela confiança. Como vimos em Maria de Magdala, ela sabia de onde ela vinha. Ela sabia. Mas chegou um momento que ela teve que ter a certeza para onde ela queria ir. Isso é importante. Nós sabemos de onde nós estamos vindo. Agora a gente tem que saber, dentro do coração, para onde eu quero ir.
Eu quero continuar da mesma forma? Ou quero ficar sempre na mesma, batendo na mesma tecla? Aí eu vou mudar o meu marido, vou mudar meu filho, vou mudar não sei o que. Não! E é exatamente o que Jesus, o Cristo vai serenamente e retrucar e dizer: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Como que eu vou esperar que aquela pessoa que está lá embaixo estenda a mão? Ela não vai estender. Ela ainda não vai entender. Eu vou precisar, sim, estender as mãos para ela. Mas eu tenho que estender as mãos sempre. Sim. Sempre que for necessário, vou sim. Os amigos espirituais estão estendendo as mãos para nós o tempo todo. Temos que ter o quê? A confiança que aquela criatura que está naquela posição, ela vai modificar-se, ela vai melhorar. E ela vai se melhorar, ela vai se transformar. E é exatamente isso que Jesus fala a Joana de Cusa. Ele continua: quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Ué, Deus não podia chegar? Tem tanto tirano aí, vou mudar, tem tanto tirano, sei lá, né? Homens maus, isso, aquilo, chegar e falar: ó, vou jogar uma bomba, vou acabar com tudo, e que infelizmente é o que mais a gente escuta, né? Ah, esse mundo não tem mais solução, tinha que estourar uma bomba. Que bomba? Não tem que estourar nada. E como ele diz aqui, né, Jesus colocando para Joana de Cusa, ele fala assim: por que, né, a pergunta que ele faz, por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria, a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. Então, aquele companheiro que age como, vamos dizer, com aquela energia ruim de tirania, de, sei lá, de malvadeza mesmo, sabe, a pior coisa, aquela energia dele, ela não vai ser tirada, ela vai ser transformada, que é diferente. Né? Então, conforme ele diz aqui, aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. Então, por isso que algumas vezes a gente pode pensar assim: ah, mas será que isso acontece? A Rose falou sobre Gerson Gonçalves, Alarico, um dos piores reis, né, visigodos. Terrível. Quando ele entrava naquelas cidades, ele acabava com tudo mesmo. Ele não tinha isso. Ele era o rei, né? Então, Alarico foi um dos piores. Junto tem também, tem Gengis Khan, e tem tantos outros. Todos esses seres são aqueles que criaram, né, que fizeram, como ele diz assim, que semearam um mundo de cadáveres. E quem conhece, quem não conhece, recomendo a história de Jesus Gonçalves. Ela é belíssima, porque ele também sai da onde ele veio, ele sabia de onde ele veio num crescimento e para onde ele teria que ir. Né? Então ele, como rei dos visigodos, veio com várias reencarnações de muito sofrimento. Uma última reencarnação dele em Borubi, né? São Paulo. Então, como ranceniano, até tem um fato dele muito interessante. Ele fundou rádio, ele fundou teatro dentro lá do asilo em que ele se encontrava. E num dia lá, qualquer, numa rádio, o locutor chegou para despedir-se, né? Aqui estamos terminando a nossa programação, estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Ele tomou o microfone dele e falou: se Deus quiser, não. Se eu quiser, porque quem manda aqui sou eu.
para vermos como era esse espírito. E ele realmente, aconteceu com ele isso aqui que Jesus coloca para Joana, tá? Quando ele diz assim, onde está aqui? Quando ele fala, o pai, né, não impõe, perdão, vamos ver aqui. Quando ele fala que ele desperta, né, que muitos eles despertam através da lágrima, que muitas vezes acontece de ter tantos cadáveres, tantas guerras, tantas infâmias, e que algumas vezes essas pessoas despertam, esses irmãos despertam para Deus por uma lágrima. Será que já não aconteceu isso com a gente? De termos, em algum tempo desses, termos despertados um pouquinho que seja através de uma lágrima, né? E aí ele diz a Joana de Cusa, que experimentava um alívio no coração: vai, filha, ser fiel. Porque essa fidelidade ela vai vir mais tarde. E o tempo passa. O tempo passa, Joana tem filho, o marido Cusa cai em desgraça, perde tudo. O que acontece muitas vezes quando a pessoa acha que ela está muito lá em cima e que nada vai acontecer na vida delas. Ele perde tudo, ele morre. Com isso, perde toda a fortuna. Com isso, Joana tem que se tornar ama seca, e ela era uma mulher de sociedade, e ela é criticada pelas mulheres. Como você está trabalhando? Como é que pode, não sei o que, no que ela diz. Mas Jesus trabalhou, por que eu não posso trabalhar também? E com isso, no ano de 68 aproximadamente, ela é presa, ela já está com os cabelos quase que embranquecidos, ela é presa, e tanto ela quanto o filho são presos, né? E aí esse diálogo também é belíssimo, porque chegou naquele momento em que ela teve que ser sacrificada mesmo. E ela está amarrada ao poste, e o filho também. E o filho vira, vira para a mãe e fala assim: pela primeira vez, os olhos da Marte correm a fonte abundante das lágrimas. As rogativas dos filhos são espadas de angústia que retalham o coração. Porque ele fala assim: mãe, Jesus nos abandonou. Abjura, renegue. Para quê? Olha onde a gente está. Como que a senhora ainda ama esse homem? Nós estamos abandonados. Será que a senhora não percebe isso? E por uma mãe que está vendo ele sendo açoitado, o sangue descendo e começando a fogueira, começando o fogo a crescer, qual uma mãe que quer ver um filho assim? Como não dói, né? E continua ele falando. E Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. Quando ela escuta os gritos dos filhos: mãe, por favor, nós fomos abandonados, nós nos perdemos, não adianta, abjura esse homem. Por quê? E aí ela vem, ela começa a lembrar do que Jesus falou lá atrás para ela, quando ele disse: vai, filha, e ser fiel. E no momento ela vira e fala assim: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. Ainda continua um pouquinho, só para nós refletirmos o quanto estamos sendo fiéis a Deus dentro do nosso coração, de verdade, Porque a gente vê essas informações, a gente observa tudo à nossa volta. Algumas vezes acreditamos que tem momentos que a gente para e pensa assim: meu Deus, será que eu tenho pernas, braços, coração para continuar? E parece que vem algo que vem lá de dentro e nos diz: ser fiel a Deus. Porque
porque Ele está conosco o tempo inteiro. O nosso amigo Jesus está conosco o tempo inteiro. E ela continua, né? A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, porque era uma festa, né? E a gente sabe disso. Quantos, né? Os circos romanos, aquela coisa toda. Tenho certeza que eu não ficava na porta distribuindo santinho. Estava lá dentro, né? Fervilhando lá e bate palma e faz e ainda somos assim. Éramos assim, mudamos um pouquinho. Temos que mudar mais, e cada vez mais. Por isso que a gente está aqui reencarnado neste planeta, né? E ela diz, a esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenhas embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. E aí surge um daqueles carrascos, um daqueles verdugos e diz: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Né? Naquele momento, esse verdugo chega e fala: foi só isso que o teu Cristo fez por você? Ensinar-te a morrer? E aí a frase que ela coloca, eu acho assim de uma profundidade, de uma beleza que toca os nossos corações, que emociona. E ela diz assim: a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Eu acho assim, esse final, né, tão profundo, tão belo. Ele não nos ensinou, como ela coloca, não ensinou a ela apenas a morrer, mas a gente amar aquele que não nos ama, que não nos compreende, que não consegue, sabe, ter aquela sintonia conosco, que ainda não conseguiu acordar para os reais valores da vida, que ainda não conseguiu despertar para o Evangelho, né? Esse Evangelho que toca os nossos corações e que nos eleva. E é isso que Joana, é isso que Jesus diz, né? No começo, lá quando ele fala, vai e ser fiel, porque algumas vezes nós temos que levar o Evangelho para dentro da nossa casa em primeiro lugar. Algumas vezes eu acho que eu tenho que levar o Evangelho lá para a rua. E eu não olho a minha família, eu não olho aqueles que estão mais próximos a mim, que está precisando do meu Evangelho e, acima de tudo, está precisando do meu amor. E esse Espírito é o que ele coloca para nós, né? Joana de Cusa traz essa mensagem. E aí, é aí que eu achei assim, para fechar, né? Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Eu falei: meu Deus, já pensou? Né? Chegar, a minha vez, chegar do outro lado, não morrer na fogueira, né? Mas, né? Mas ainda não. Mas tocar no ombro, ou então falar assim: Rosângela, eu estou aqui. Nossa, mano! É fenomenal. É esse caminho que nós vamos, né? É para esse caminho de luz que nós vamos. E essa personalidade, essa irmã, né, que veio exatamente nos trazer essa beleza, né? Uma de suas reencarnações. Sor Juana de la Cruz. Maravilhosa a história dela. A monja da biblioteca, tá? Ela... Por isso que algumas pessoas encontram, quando elas encontram, às vezes, ai, mas eu acho Joana de Ângeles tão difícil, tão assim, a leitura, a vida que ela viveu. Ela, bem rapidinho, nesta existência, Joana renasce na cidade de São Miguel, mestre, filha de pai basco e mãe indígena, aprende a escrever apenas
com apenas 3 anos, e aos 6 já dominava seu idioma pátrio. Aos 12 aprendeu latim, com apenas 20 aulas, e português por conta própria. Como é que ela vai voltar, né, com uma outra mentora e vai falar, estou aqui, né, aqui com calma? Não vai. É claro. Por isso que a gente vai encontrar, e quem fala isso é Divaldo, que ele ficou assim, mas Joana, você fala assim tão rebuscado, né, aquele negócio, e ela dá uma aula nele. E como que ela ia ser diferente, né? E aí tem a história dela, tá? A inteligência, era uma sumidade, né? E ela vai, voltando, ela vai para o convento aos 16 anos, porque ela tinha, por algum motivo, um certo receio do casamento, né? E aquelas mulheres na época ou iam para o casamento ou iam para o convento. Não tinha isso, né? E com certeza era algum trauma do passado. Né? Então, aos 16 anos, ela vai ingressar para o convento das Carmelitas Descalças. Mas aí, como era uma ordem muito rigorosa, ela acaba mudando e vai para outra ordem, que é a Ordem de São Jerônimo. E tomou o nome de Sora Juana Inês. Ela morre, né, após forte epidemia, e retorna à pátria espiritual com 44 anos. Tá? E aqui termina, né? Por que ela foi? Por repugnar o casamento, aquilo que eu falei, né? Talvez com trauma do curso, alguma coisa assim, né? Não vamos nem entrar na questão toda, tá? Com o decorrer dos meses, durante 26 anos em que lá viveu, sua cela transformou-se numa respeitável referência visitada por grandes poetas e escritores, autoridades da igreja e da corte, de onde se correspondeu com grandes intelectuais de outros países, abrindo-se para ela as portas da imortalidade literária. Isso é o que está nela, né? Juana Inês de la Cruz. E aí aqui a Juana morreu em 17 de abril de 1695. Nos anos seguintes, dezenas de poetas mexicanos e espanhóis consagraram seus nomes aos mais poéticos epitetos. Não posso esquecer de falar, até 1971, alguma coisa assim, segundo eu estava lendo no historiador, ela, lá no México, não era tão reconhecida, tá? Com o tempo, começaram a descobrir quem era Juana Inês de la Cruz. Mas o próprio México ali, tá? E aí começaram os intelectuais, começaram a conhecer esta mulher, né? E para terminar, aqui esse quadro, tá vendo? Lá atrás, esse foi pintado dela mesmo, tá? Juan Miranda que pintou esse quadro, aqui está ela, e aqui a biblioteca que deveria ter vamos botar assim, 1.500 a 2.000, segundo uns, até 3.000 obras, que ela era apaixonada, ela gostava de ler mesmo, tá? Esse é um verso dela, que é onde ela conta sobre o desdobramento espiritual da poeta pelas regiões lunares durante o sono fisiológico, né? Joana Angélica de Jesus, a primeira, vamos dizer assim, uma das mártires da independência, que nasceu em Salvador, que defendeu as portas, né, do convento, as freiras que estavam lá dentro, que com certeza os soldados estavam bêbados, poderiam e com certeza iriam fazer coisas muito, muito terríveis mesmo, né? Joana participa, depois desse evento, Joana é convidada pela equipe espiritual para participar da codificação e tem, no Evangelho, tem a paciência, psicografada em Harvard, um espírito amigo que está lá, um espírito amigo é Joana de Ângeles, é o espírito amigo que Divaldo fala em 1940 e poucos, que aparece para ele, que tornou-se a mentora dele. E o outro é dar-se aquele que tem na cidade de Bordeaux, tá? No capítulo 18, itens 3 a 15. Desculpe, mas a gente observa que é muita informação.
O que é importante isso aí é para que a gente tome só o conhecimento e a gente comece a despertar e comece a conhecer um pouco mais da história, um pouco mais da história dessas mulheres, daquelas mulheres que nós falamos anteriormente. Tem um livro que vai falar da mulher de Samaria, todo o diálogo, que é muito rico. Este encontro é muito rico. Aquilo que eu falei anteriormente, vai chegar um momento, sim, que vai haver um despertar para nós mulheres e homens que aqui estão também, que a gente já percebe que há essa transformação, né? Em que quando a gente observa que para nós mulheres, que estamos mulheres, né? A gente tem que sempre colocar isso, estamos mulheres que temos a nossa parte a fazer a mudança, a transformação neste planeta. E com certeza os amigos espirituais que contam com cada um de nós que está aqui. Podemos pensar assim, mas eu sou tão pequenininha, eu não entendo nada. Não, entende alguma coisa. Entende alguma coisa e essa alguma coisa de boa que vai se transformando, que vai crescendo e que vamos umas com as outras, uns com os outros, né? Aprendendo. Isso é o que eu trouxe dessa nossa querida companheira, nossa amiga, mentora de Edivaldo Franco, que a partir de hoje a gente vai parar e vai entender porque às vezes tem que ler livro dela e botar um dicionário do lado. Acho que ela traz com ela a biblioteca que ela tinha de quase 4.000 livros. E é isso mesmo, tá certo? Agradeço a vocês de coração, né? Vamos ter com certeza um almoço muito bom e uma tarde bastante proveitosa, tá?